O Fred, novo reforço do Palmeiras, galera, notícia atualizada, é oficial, acompanha o vídeo. Pode ter aquela grande novidade que o torcedor tanto espera, Léo. Seja bem-vindo. Fala, Jodar, tudo bem? Boa tarde a você, a todos que acompanham o Globo Esporte. O Globo Esporte pode sim. Olha, eu apostaria minhas fichas, viu? Paulinho deve ser relacionado para essa partida contra o Santos. O Palmeiras treina hoje à tarde e a notícia que a gente tem apurando aqui é que ele já está treinando em ritmo de jogo, então é uma boa novidade, o Paulinho pode pintar sim. Uma outra notícia do Palmeiras, o Vitor Roque teve aquela lesão no tornozelo esquerdo no jogo contra a Jacuipense pela Copa do Brasil, ele deve ser operado hoje ainda e aí o retorno vai demorar um pouquinho mais, só para depois da Copa do Mundo. Palmeiras que ainda não terá o Abel Ferreira, precisa cumprir mais 2 jogos daquele gancho que ele tomou, mas vai poder contar com o retorno do zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão contra o Bragantino. Então, com o que tem em mãos, o Palmeiras vai com a força máxima para esse clássico contra o Santos. Volto com você, viu, Jodar? Enfim, por falar em entrevistas, em perguntas e respostas, que resposta é essa da Leila que você conseguiu, hein, Hernan? Cara, ela deu uma entrevista pra TV Palmeiras Cast, né? E a gente conseguiu um trecho aqui pra ESPN, né? Que inclusive já está no ar nas redes sociais e no site, falando sobre a questão do gramado do estádio do Maracanã agora receber shows a partir de 2027. Em relação a Flamengo e Fluminense, né? Que jogam lá no Maracanã. Então, assim, a Leila, nessa coisa de troca de farpas, de entrevista aqui, entrevista ali, o presidente do Flamengo, BAP, já tinha falado sobre o Palmeiras. O Palmeiras se preocupa com shows, aquela coisa toda do Allianz Parque, o gramado sintético e tudo mais. E aí agora, né, o Flamengo para 2027 com o Maracanã, Maracanã fecha essa parceria para receber shows e aí, evidentemente, vem a lembrança, a crítica que foi feita ao Palmeiras em relação a essa parceria com a W Torre e que tem o gramado sintético ali, tem muitos shows que você vê no Allianz, né? E aí a Leila acabou aproveitando esse momento para dar uma resposta, enfim, para dar uma cutucada, e a gente conseguiu esse trecho aí que já está publicado nas redes sociais e na ESPN. Porque esse trecho ainda não entrou no ar na TV Palmeiras. Ainda não. Vai entrar, mas a gente já antecipou isso aí, a gente já antecipa aqui. Essa entrevista vai hoje à noite ao ar, na TV Palmeiras, vai hoje à noite, a entrevista completa, evidentemente a Leila vai falar mais assuntos, e sempre, quando a Leila fala, sempre vem muita coisa interessante do ponto de vista de manchete, do ponto de vista de notícia e tal, e aí a gente conseguiu aqui para a ESPN esse trecho, que a gente pode rodar aqui dentro do Fala Fonte. Vamos ver o que a Leila falou. Eu vi na imprensa que o Maracanã, o Flamengo e o Fluminense fecharam com uma empresa para que haja shows no Maracanã. Poxa, será que o Flamengo está querendo largar o futebol, vai virar casa de espetáculo? Casa de espetáculo? Ele falou isso do Allianz Parque, dizendo que se o Palmeiras quiser viver de show, que largue o futebol e vai viver de showbiz. Eu acho que eles estão querendo largar o futebol. Não é porque, pelo que eu vi, o Maracanã vai também realizar shows, como o Allianz Parque. Aliás, se ele quiser também, eu oriento ele a botar gramado sintético, que é a melhor coisa. Eu até indico o nosso gramado, que é espetacular. Ele vai gostar, eu tenho certeza. Isso aí vai repercutir, hein? Nossa. Não vai? Você já não tá repercutindo, é que eu não vi aí no post nas redes, mas deve estar repercutindo com certeza. Porque até o Hernan já falou, né, mas até explicando também essa resposta da Leila no sentido que o Maracanã e o consórcio ali, Fla-Flu, fechou uma parceria com a 30E, que é a maior produtora de eventos aqui do país e que já tem um acordo, inclusive, com a W Torre, e ela promove os shows dentro do Allianz Parque. E esse acordo é válido a partir do dia 27 de... a partir de 2027, de 1º de janeiro de 2027, e é por 5 anos. Só que a 30E já realiza alguns shows no Maracanã. Só que com esse acordo, ela vai passar a
promover mais shows com maior frequência no estádio. E eles garantem ali que vai ser dentro de um equilíbrio para que isso não também afete o gramado ou não afete os jogos de futebol. Sim. Pelo menos no anúncio isso está claro, mas o número de shows no Maracanã deve aumentar a partir do começo do ano que vem. Vamos ver como é que vai ser o equilíbrio, até porque o Maracanã já recebe jogos de 2 times, né, no caso aí. Exatamente. Do Flamengo e do Fluminense. Vamos ver qual vai ser o impacto disso aí nos jogos, né, no calendário de jogos. E a gente tá falando de um gramado natural, que o processo de recuperação, quando você coloca aquele tapume, assim, estraga mais e o processo é mais lento. Basta ver o Morumbis. Basta ver o Morumbis, que quando tem show lá, sempre um trabalho a mais. Teve show do Weekend ontem. E o A Larissa falou que foi bom. O palcão é bom. Ah, é bom, eu já fui nesse show. Deve ser bom, mano. Mas o palcão é grande. E o São Paulo vai jogar no campo do Red Bull, né? Red Bull Bragantino. Aí, jogou em Campinas. Jogou no Campinas No lá. Canindé. É pra você ver, ó, o São Paulo teve que jogar em outros estádios porque o gramado do Morumbis não tinha condição de cobrir jogo. Imagina o Maracanã com dois times jogando. Porque o acordo do Morumbi é com uma outra produtora, que é a Live Nation. Né? E aí, só que aí, assim, tem uma cutucada nessa guerra política dela com o pessoal do Flamengo, claro, especialmente, né? Não, no caso do São Paulo tem show agendado aí até o final do ano, show grande. Nossa. E assim, se o São Paulo chegar numa decisão de Copa do Brasil Sul-Americana, como é que faz? Entendeu? Então, assim, a gente está falando de uma gestão, por exemplo, do Allianz com a W Torre, que num primeiro momento deu ruim, vamos falar a verdade. Deu ruim. Teve conflito. Teve Palmeiras com a possibilidade de ficar fora de jogos importantes. Isso. Mas hoje a relação é muito azeitada. E o trabalho que a W Torre faz lá no Allianz Parque, que é o Marcelo Frazão, que é quem lidera lá tudo, que é o chefe lá, o cargo dele é CEO, enfim, ele é o cara que comanda tudo isso, e ele foi quem fez a aproximação com o Palmeiras, essa reaproximação que antes não existia. E a Leila também cedeu um pouco. Porque o início da confusão, o momento mais delicado era até com o Paulo Nobre. Com a questão das cadeiras. Também, isso. Lá atrás. Tinha uma dívida enorme da W Torre com o Palmeiras que foi acertada no ano passado, não foi? E aí foi tudo pago. Então, assim, e o que eu elogio o trabalho do Frazão e da W Torre é que, assim, cara, tem um show grande, com palco grande, os caras desmontam muito rápido e o gramado fica colocado lá rápido. Ah, beleza, às vezes você tem lá o palco, né, envelopado ali com o escudo do Palmeiras, beleza, mas você perde um pouco ali da capacidade total do Allianz, mas assim, o gramado tá bom, você tem espaço ainda para colocar os torcedores, e o negócio é de um dia para o outro, é numa madrugada que os caras fazem. E que isso não tem quando se tem um gramado natural. Você vê que o São Paulo sofre, São Paulo tá jogando fora direto, o seu torcedor não consegue aproveitar do estádio, ainda mais no momento em que o clube precisa ganhar para o torcedor acalmar, para acalmar o bastidor do clube, e o time está jogando fora. Então, assim, é um ajuste que é muito perigoso. No caso do Flamengo, vamos ver como é que vai ser no ano que vem, em 2027. Mas eu entendo que, obviamente, o BAP, o presidente BAP, não entraria numa dessas se não tivesse uma segurança de que, de fato, o Flamengo não vai deixar de jogar em casa. Sim. Ou no Maracanã, que é a casa do Posso Flamengo. dar 2 pitacos sobre isso? Pode. Claro. Só deixa eu ler aqui, Bruno, uma coisa. Ó, o Bruno Oliveira mandou aqui, ó. O Maracanã já tem shows em dezembro e janeiro, então. É isso que eu ia falar aqui, ó. Então, pra esse ano, Quem? tem show aqui, ó. No dia 6 de junho é Zeca Pagodinho, Alcione. Não. E são datas estratégicas, pelo menos pra esse Mas ano. vai estar na Copa, né? Então, Tá vai na estar Copa, e aí outro show que tá marcado aqui, pelo menos, é dia 20 de dezembro. Então o calendário. Não tem, vai. Mas aí aí que É tá. o que? Tardezinha? Aí eu não vi, mas Então, pode mas ser. aí eu acho que o Bruno acho que pode falar bem isso, né? Sim. Porque assim, na Europa, os grandes shows acontecem quando? No verão. Quando as competições não estão acontecendo. Sim. Aqui no Brasil, o calendário é diferente. Os shows acontecem no meio da temporada. Então o desafio de você equilibrar isso com os jogos, a promessa do consórcio do Maracanã é exatamente essa, até para complementar. Quando eu falo de dar 2 pitacos, um de informação, outro é uma pequena opinião, mas por aquilo que eu li recentemente sobre o consórcio, os shows do Maracanã, eles não vão atrapalhar Flamengo e Fluminense, porque os shows acontecerão com campeonatos pausados
ou com a temporada pausada. Então não vai afetar diretamente os clubes, ou seja, não vão obrigar o Flamengo e o Fluminense a jogar em outros estádios ou outras cidades. É um pouco diferente, né, em relação àquilo que faz o Palmeiras e o São Paulo, por exemplo. Assim é diferente. Sim, diferente. Veremos como vai ser, né? Porque a promessa, sim, a promessa é essa mesmo. A promessa é essa. Isso, a promessa exatamente. é essa, então eu consigo diferenciar o que fazem. Eu não estou aqui comprando qual é o melhor, qual é o pior, só estou fazendo uma relação, uma comparação entre eles, como é que é no Maracanã, como é que é no Morumbi e no Allianz Parque. E por fim, não menos importante, carta Bruno Andrade muito rapidamente, apesar de complementar com essa informação que é importante e os cenários são distintos, eu gosto muito da picardia, e essa é a palavra que a gente usa aqui em Portugal, em relação a Leila Bap, Palmeiras, Flamengo. Eu acho que é tão bom isso, claro que se tem excessos, aí é complicado. Mas esse tipo de provocação, meus amigos, ora Leila, ora o Bap, eu acho espetacular porque é suco, é conteúdo para a gente poder não só apurar, mas discutir. E o futebol, para mim, é muito claro. O futebol não existe sem duas coisas: bola e provocação. Se você não pode provocar o adversário que está por cima de você ou está te incomodando, não tem a menor graça. Tem aqui, ó, Bruno, em cima do que você tá falando, né? Aspas do Pepeu Correia, que é CEO da 30E. Eu tô lendo aqui na Rolling Stone. Ele falou o seguinte, ó: o Maracanã é um dos maiores símbolos do entretenimento brasileiro. Essa parceria nos permite um planejamento de longo prazo, inédito, na estruturação de turnês, buscando eficiência operacional para aumentar a validade e a qualidade de shows no estádio por ano. Então a promessa é essa de que os shows não interfiram no planejamento, na agenda dos times dentro do estádio, dentro do Maracanã, e que o futebol continua tendo um papel primordial por lá. Agora, Hernan, imagina até dia de hoje e até o dia 23 também, que é o dia do Palmeiras e Flamengo, imagina o que vai ter de alfinetada aí no bastidor. E já começou tendo uma, né? Já começou uma. Recomeçou, né? Já esquentou. Já esquentou. Essa da Leila. É a réplica, depois vem a tréplica. Vai ficar assim, ó, continuar. Mas é bom, né? Desde que não passe dos limites, acho que é uma provocação sadia, essa briga de bastidores, assim. Faz parte, né? Inclusive já tá no espn.com.br também, tá? A matéria, e tem a matéria também do Bocato falando sobre a questão da assinatura da Libra, onde o Flamengo vai receber, 30 milhões a mais por ano, e que o Palmeiras, e aí no bastidor, viu, Bruno? É que mesmo meio que a contragosto ou não concordando, o Palmeiras também acabou assinando esse novo contrato, onde o Flamengo vai ganhar por ano 30 milhões a mais que os outros clubes, Bruno. Boa. Posso aproveitar rapidinho essa história de rivalidade e provocação para lançar uma enquete falada e não escrita, e vocês três respondem muito rapidamente, só de sim ou não, enfim, coisa rápida. Pensem que o seu time do coração é campeão, só que juntamente com o seu principal adversário. Por algum motivo, por algum regulamento equivocado, eles empatam em tudo. Gols, vitórias, confrontos diretos, número de gols sofridos, cartões amarelos, cartões vermelhos, e não tem para o ímpar. Dão duas opções para você. Ou você aceita dividir o título com o seu principal rival, e os dois são campeões, ou dá outra opção, que é um jogo único contra um ou outro em campo neutro. Vocês preferem um jogo extra para decidir o campeão, ou preferem abraçar os dois campeões ao mesmo tempo? Eu abraço os dois. Enquete rápida pra vocês três aí, pra quem tá no chat. Meu time tá tão ruim que eu abraço ele. É melhor abraçar, né? Abraçá-lo. Teve aquela cena que é histórica na última Olimpíada, ou foi na de Tóquio, do salto... Acho que foi Tóquio. Do salto em altura, né? Foi Tóquio, Tem os dois, terminam, e o juiz pergunta, e aí, vocês querem disputar mais uma ou ficam os dois com ouro? Aí o cara fala... eles ficam os dois com a medalha de ouro. E aí, Hernan? Tanto faz. É que nem... Mas acho que no futebol é diferente, hein? Como é que é, Hernan? É que nem vodka e água de coco. Pra mim, tanto faz. Tanto faz? Essa foi boa. E o que você faria, Bruno? Eu escolho o jogo extra. Lógico. Porque é isso, meus amigos. A graça do futebol é você cantar a vantagem em cima de quem perdeu, mesmo tendo chance de perder. Não, tô nem aí, preciso do título. É melhor abraçar o título, né? Santos e Portuguesa, que o... Dividir o título. Mas aí é porque o Aragão, o árbitro. Foi o Aragão ou foi o Armando Marques? Foi o Armando Marques? Não sei, acho que foi o Armando Marques. Acho que foi o Armando Marques, não. Porque contou errado. Tinha um pênalti ainda e quem ia bater o pênalti era o Pelé. Cabaço. Aliás, a gente mostrou aqui ao vivo o Pelé ia perder o pênalti. A Portuguesa falou, não, ficamos com o título, divide. A gente mostrou aqui o Carlos Vinícius errando 3. Sim. E o... Nelsinho?
O Nelsinho Batista errou 4, velho. 4? No travessão. No travessão. Eu não sabia disso. Eu também não. O Alexandre do Anotações Tricolores, ele postou, porque o Nelsinho jogava pelo São Paulo, foi um jogo no Morumbi. E aí era bizarro, porque o goleiro ficava na linha. E aí, tipo assim, o juiz falava assim, não, volta. Volta. Ele metia uns pau na trave, no travessão. Porque o goleiro do Carlos Vinícius, o goleiro pegou os 3. O goleiro pegou os 3. Tipo assim, aí o goleiro pulava pra cá, pum, na trave. Volta. Você tem que ficar na linha. E aí eu lembro do narrador, que é narrado o jogo. Tem a transmissão. É narrado, o cara fala assim, não, esse goleiro pode se mexer, só não pode tirar o pé da linha. E aí, tipo, cara, ele erra 4, velho. Ninguém fala nada. Então o Carlos Vinícius tá inocentado. Sim, automaticamente a gente lembra do Palermo, mas não precisa ir muito longe. O Hugo Souza pegou não, porque eu acho que foi pra fora. O Di Maria errou 3 pênaltis contra o Hugo Souza agora no Corinthians, quando eu jogava aqui no Chaves e Benfica no Estádio da Luz. O Di Maria perdeu 3 pênaltis frente a frente com o Hugo Souza. Nossa, eu não sabia dessa. Di Maria Hugo Souza. Aí, vamos completar com o... Só uma... Tem mais o Flamengo? Fala. Não, só uma... Assim, o chat já tá pegando fogo e tal, tô acompanhando. E é muito louco isso quando você tem um presidente, um dirigente que representa o torcedor. Tipo assim, essa fala da Leila corajosa, provocativa, com ironia e tal, não sei o quê, pro rival que hoje disputa os títulos com o Palmeiras, o torcedor no chat já fala, melhor presidente, essa presidente me representa. Essa, sabe assim, a Leila é a melhor. Então assim, quando o dirigente representa o torcedor.